Vamos falar sobre o documentário emocionante que a Netflix lançou agora, dia 31 de dezembro de 2024. Eu quero falar com você sobre o documentário do DJ Tim, mais conhecido como Avicii. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, você não me conheça, eu sou a Bruna, terapeuta integrativa, e eu amo assistir coisas emocionantes como esse documentário. Eu resolvi trazer alguns aspectos que eu achei bem relevantes da história dele, que não são coisas evidentes da história, mas que são coisas que fazem a gente repensar na nossa vida como réis mortais que somos, né? Não somos pessoas famosas, somos pessoas com um cotidiano que nos abraça. E o Tim deixou dentro do contexto do documentário muitas mensagens pra gente, muitas coisas importantes. Então, caso você não assistiu ainda, assista. Eu sou uma manteiga derretida, então eu chorei bastante assistindo, eu me emocionei bastante, me coloquei em alguns momentos no lugar dele ali, no sentimento, nas emoções, e de fato é algo que foi muito bonito, produzido de uma maneira muito artística. Afinal de contas, ele era uma pessoa muito criativa e não poderia ter sido diferente. São feitos com imagens reais da vida dele, gravações de amigos, familiares e também gravações profissionais, visto que ele era um DJ que bombou muito. Se você ainda não conhece esse DJ, né, nunca ouviu falar, provavelmente você já ouviu músicas dele, você só não sabe quem é. É o meu caso. Quando eu comecei a ouvir as músicas, eu falei, nossa, essa música é dele. Eu não linkava a música ao DJ, porque às vezes a gente acaba não tendo um vínculo assim. Mas as músicas são de fato atemporais, que era o projeto da vida dele. O propósito dele era fazer músicas que fossem atemporais. Eu acredito muito que deu certo, né? Tá dando certo. E o que eu vejo de detalhe assim na história dele, queira ou não, aqui vai ter um pouco de spoiler. Se você quiser assistir o documentário e depois voltar aqui para ver se faz sentido o que eu tô mencionando, se você concorda, se você quer trazer algum ponto, é mais relevante do que eu falar para você que eu não vou contar spoiler, porque eu acabo sempre entregando. Mas coisas que me marcaram foi que contou um pouco da trajetória dele de quando ele era criança e que ele era meio que excluído, porque eu acho que ele era um pouco entrão, meio sem noção. E quando os professores ou os amigos dele falaram para ele que não gostavam da forma como ele era, ele entendeu isso e ele mudou. E a partir dali se moldou algo dentro dele que ele era capaz de mudar aquelas realidades que ele estava vivendo, né, de sofrimento, de dor, de questões ruins. E eu levo esse ponto, né, como um ponto bem principal da história dele. E ele era um menino, vamos dizer assim, claro, acabava sendo um menino que vem de uma família, uma cultura bacana, né, uma família estruturada, um menino cabeça, um menino inteligente, mas um Hellis mortal, ele era. E ele gostava muito de tocar, né? O pai dele menciona que achava até que ele faltava aula para poder de fato ter mais tempo e aproveitar esse tempo criando música. E quando ele começou a ficar um pouco mais assim, né? As coisas começaram a dar um pouco mais certo, que ele começou a criar coisas que ele estava gostando, ele começou a divulgar isso de certa forma e um promotor conseguiu encontrar ele e prometeu para ele que se ele fizesse as coisas combinadas, ele de fato se tornaria grande. E esse cara foi essencial na vida dele, em vários momentos, para fazer ele crescer e ser quem ele de fato era. O ponto-chave é aqui. Ele conquistou muito dinheiro, com muito esforço, claro, muita dedicação, muito trabalho, mas ele conquistou algo que alguém na idade dele, são poucas as pessoas que têm acesso a isso. Só que o que era felicidade para ele, o que era importante para ele, se perdeu. Porque pensa assim, um menino de 18 anos que começou a ter fama e ele não tinha tempo livre, porque ele estava trabalhando demais. E as coisas começaram a não se encaixar tanto na vida dele. Então, ele até fala em um momento ali que ele estava buscando um conceito de felicidade que não era dele. Em outro momento, ele traz que o que ele queria não era comprar carros, não era ter questões, posses ou qualquer outra coisa assim, mas ele queria poder aproveitar o que ele já tinha. Ele queria poder entrar num táxi e não precisar se preocupar com o valor disso, poder comer o que ele sentisse vontade e poder pagar o aluguel dele.
Então, isso para ele era o suficiente. Só que ele estava num momento em que as gravadoras estavam buscando muito ele, porque de fato as músicas eram lindas, eram incríveis, elas emocionavam, porque tinha muito dele ali. E o mais legal de tudo, ele não fazia nada sozinho, ele envolvia as pessoas, era um trabalho coletivo, então era um trabalho muito interessante, que ele tinha começo, meio e fim. Então, no final, ele já estava desenvolvendo as batidas, vamos dizer assim, né, as entonações ali, e ali dentro ele encaixava novas letras. Que esse foi o auge dele, que ele começou a trazer cantores para compor ali junto com ele. E ele era um instrumentista, ele tinha noção de piano, só que ele era um cara muito introspectivo. Ele era um cara extremamente inseguro, eu vou dizer para você. E quando as coisas começaram a se perder, ele percebia que ele tinha que ter um alter ego, né? O Avicii no palco, e ele gostava de tocar, só que depois que ele saía de lá, ele voltava a ser Tim, que aí era a pessoa que produzia, era a pessoa que criava, e o Avicii era a pessoa que se apresentava. E essa troca estava fazendo mal para ele. Ele menciona que ele não queria ter que ter dois perfis. Isso começou, de certa forma, a fazer com que ele entrasse no álcool, né? Ele precisava tomar para se apresentar, para ficar mais solto. E com o passar do tempo, ele acabou tendo uma pancreatite e não podia mais tomar, né? Os médicos falaram para ele, você não vai mais poder tomar a quantidade de álcool que você está tomando, senão vai agravar os problemas. E dentro do documentário conta ali várias questões, mas ele acaba também se envolvendo com drogas. E a família dele entra em contato com ele, fala para ele que ele precisa voltar a ser como ele era, né? A retomar as rédeas da vida dele. E agora eu quero que você lembre lá do começo, quando eu comentei da história, que quando pequeno ele entendeu que ele não estava sendo bacana e ele precisou moldar, lembra? Ele fez a mesma coisa aqui. E ele pegou e comentou com o produtor dele que ele não iria mais trabalhar daquela forma, que ele precisava de tempo de qualidade. E ele ficou 2 anos mais ou menos sem fazer tantos shows, reduziu bastante e inclusive saiu para viajar com amigos, aproveitou a vida de uma certa forma, aquilo que ele já tinha, conquistando aquilo que ele achava como importante e necessário na vida dele. O efeito de equilíbrio que ele estava buscando na época que ele estava em caos. E aqui entra o ponto principal. Logo depois que ele de fato conquistou aquilo que ele queria, aproveitou a vida dele da maneira como ele achava correto, ele chamou a gravadora, ele tinha se aposentado. Ele chamou a gravadora e falou, vou preparar algo especial. E o nome desse álbum é o nome dele, é Tim. E tem músicas que ele compôs, tem coisas que ele tá querendo passar de mensagens ali, e chamou algumas pessoas legais. Só que antes dele terminar esse álbum, ele resolveu fazer uma viagem de férias, e nessa viagem aconteceu o que aconteceu, né? Ele acabou cometendo suicídio. Então, o ponto que eu quero mencionar aqui é 2 pontos principais. Ele entendeu, em algum momento da vida dele, que ele era capaz de moldar tudo que estava complicado para algo positivo. Isso é muito importante e ele de fato conseguiu fazer isso. Só que isso de alguma maneira trouxe para ele a certeza que depois que ele conseguisse a perfeição, a estagnação, que esse era um ponto muito importante dele. Ele era muito perfeccionista. Tanto é que é por isso que as coisas também bombavam, porque ele tentava beirar a perfeição. Só que isso é trabalhoso. E a partir do momento que ele entendeu que ele estava nesse momento estável e que estava fazendo sentido para ele, ele queria parar ali. Ninguém sabe o tamanho da dor que ele estava sentindo. E os pais dele até falam, não tinha como a gente perceber, porque aparentemente ele estava bem. Ele estava meditando, ele tinha parado com todos os processos de intoxicação, ele voltou a produzir, né, esse segundo vídeo, e mesmo assim ele estava triste, ele estava por dentro dele, talvez ele não estava se abrindo de verdade, ele estava com acompanhamento, mas o que eu quero dizer é, quando a gente está passando por uma situação, só a gente sabe, só a gente sente aquilo ali. Se a gente não olhar aquilo ali como uma oportunidade de mudança, mas não como um fechamento, um fim,
a gente pode cometer algo que não faça sentido, porque é uma pessoa amada, é uma pessoa benquista, os familiares, os amigos deles, todos estavam dizendo para ele que estavam ali por ele, e ele de fato conseguiu aproveitar isso, só que alguma coisa dele, dentro dele, dizia que isso era um sonho e que precisava se findar. E eu vejo isso muito em consultório. As pessoas, elas de alguma forma, elas estão em busca de um sonho e dentro delas uma voz inconsciente diz que elas não podem realizar aquele sonho, porque se elas realizarem, é o fim da vida. E isso não é uma verdade. O que mais, a gente deve se perguntar, o que mais, depois dessa realização desse sonho, eu posso acessar? O que mais, além desse sonho, eu posso querer? Porque, às vezes, a idealização de um sonho, ela está muito relacionada a essa perfeição, essa divindade, essa coisa que, às vezes, a gente não tem tão fácil aqui dentro do mundo material. É uma idealização. Mas a gente tem uma visão muito pequena das coisas. E esse documentário me fez pensar muito em sonhos, em realização, em o que mais vem depois desse sonho. Eu espero que eu tenha feito você chegar nessas conclusões junto comigo. De fato, esse é um tópico que mexe muito com a gente, porque uma pessoa tão jovem desistir da vida dessa forma, uma pessoa rica, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa amada, e trazer um alerta. Se você tá passando por algo que você tá sentindo que tá difícil fazer sozinho, não fica demorando, busca ajuda. Busca ajuda para você se abrir, para você tentar ver a tua vida por uma perspectiva diferente. Porque essa experiência que a gente está vivendo aqui é uma experiência única. O tempo, todo dia, conta 1 hora, 2, 3, um dia, uma semana, um mês humano. Mas essa experiência e tudo que a gente está se permitindo viver são aprendizados que não vão mais se repetir. Então, aproveita essa oportunidade. Você, eu acredito muito que você pediu para estar com as características que você tá, no corpo que você tá, para ter a família que você tem. Isso foi um pedido teu. Agora, como você se sente e o que você vai fazer a partir de agora, isso é uma coisa que você pode moldar a todo o momento que você sentir que não tá legal. Se esse vídeo chegou até você e essa mensagem fez sentido, deixa um comentário aqui pra mim.